Olá, eu sou o professor Manuel Sobreira. A gente vai tratar um pouco sobre o sono, conceitos, importância e os principais transtornos, né? Como objetivos dessa aula, a gente vai tratar os principais conceitos relacionados ao sono, vamos conversar um pouquinho sobre neurobiologia do sono, sobre a importância do sono, vamos tentar falar um pouco sobre a classificação vigente dos principais transtornos do sono, a prevalência desses principais transtornos e algumas conclusões finais. Por definição, uma das definições do sono utilizado pelo Krieger em 2010 é que o sono é um estado fisiológico temporário, né, reversível, diferenciando de outras alterações do nível de consciência que são irreversíveis como o coma, né, cíclico, uma vez que ele ocorre ao longo de um ritmo circadiano de 24 horas, né, e necessário, absolutamente necessário, de redução da responsividade aos estímulos externos. Nos humanos, o sono ele é dividido em sono não REM e sono REM, né? O sono não REM ele se divide ainda em sono N1, sono N2 e sono N3, né? Ao lado a gente vê um gráfico com a proporção dos estágios do sono no adulto jovem, né? Então a gente observa que o nosso sono é composto em torno de 25% de sono REM e 75% das outras etapas de sono não REM, né? Entre o sono não REM, uma quantidade menor de sono N1, que é a fase inicial do sono, né? Uma maior proporção é a grande proporção do sono, 50% em torno de sono N2 e em torno de 20% do tempo total de sono N3, que é aquela etapa do sono não REM mais profunda. Então aqui a gente vê em relação à etapa do sono N1, nós observamos na parte superior um eletrodo de eletroencefalograma, posteriormente o eletrodo de eletrooculograma e, por fim, eletrodo de eletromiograma. Então, no eletroencefalograma, o que a gente observa na etapa de sono N1 é um aumento da proporção de ondas lentas, né? A gente tem uma maior proporção de ondas na faixa θ. No eletrooculograma, nós observamos um movimento lento dos olhos, né, em que você tem aquele slow eye movements, né? No eletromiograma, uma discreta diminuição do eletromiograma em relação à vigília, que normalmente é onde o paciente estava anteriormente. No sono N2, a gente, além desses elementos anteriormente citados, a gente começa a observar alguns grafoelementos do sono, em particular os complexos K, né, em que você observa ondas principalmente localizadas em eletrodos rolândicos, né, centrais, C3 e C4, de característica bifásica, e algumas vezes acompanhados de fusos do sono, né. Nessa etapa do sono não se observa mais os movimentos lentos dos olhos e o eletromiograma mostra ainda uma diminuição maior do tônus muscular. Aprofundando um pouco o sono, então a gente vai chegar na etapa de sono N3, em que você tem um aumento significativo da proporção de ondas na faixa θ, né? Você não observa outros movimentos rápidos dos olhos, nem movimentos lentos dos olhos, e uma maior redução do tônus aí no sono de ondas lentas, né, também chamado. Anteriormente existia a etapa de sono N4, né, a etapa de sono 4, em que ela foi, na nova classificação, agrupada com a etapa N3. Então, o que anteriormente era conhecido como sono 3 e sono 4, hoje todas as duas são colocadas como sono N3. Pois bem, vamos falar um pouco sobre o sono REM, né, que é essa sigla de Rapid Eye Movements, que é justamente os movimentos rápidos dos olhos que são vistos aí na etapa de sono REM. Então a gente observa no eletrodo de eletrooculograma movimentos rápidos dos olhos, né? Diferente daqueles movimentos que nós observamos de maneira mais alentecida da fase N1, que são os movimentos lentos dos olhos. Além disso, a gente observa uma desincronização do eletroencefalograma. Você perceba que, comparativamente em relação àquele eletroencefalograma anterior de sono N3, você tem uma perda daquela sincronização que existia naquela etapa. A gente observa também alguns componentes, né, essas ondas
em dente de serra, que são observadas principalmente na fase do sono REM, e uma atonia muscular marcante em eletrodo de eletromiograma. Então, o que caracteriza essa etapa de sono são essas três principais características, né? Que é uma desincronização do eletroencefalograma, movimentos rápidos dos olhos e uma perda do tônus muscular, uma atonia muscular significativa. Os estágios do sono, eles ocorrem em ciclos ao longo da noite. E, evidentemente, esses ciclos ocorrem em torno de 4 a 6 ciclos, dependendo da etapa em que o paciente, da etapa da vida em que o paciente esteja. É importante ressaltar que existe uma mudança na organização desses ciclos de sono ao longo da vida, né? O que observamos é que normalmente o paciente faz em torno de 4 a 6 ciclos de sono por noite, cada uma dessas etapas durando em torno de 90 a 120 minutos. Então, habitualmente, o paciente acordado, ele entra em sono N1, posteriormente evolui para sono N2, depois sono N3. Né? Aqui esse gráfico ainda mostra o sono anteriormente conhecido como N4. Após isso, ele faz uma etapa de sono REM, né? E aí ele volta novamente a fazer sono N2, entra no sono de ondas lentas, e aí volta para sono N2, sono REM, e vai fazendo esses ciclos de sono ao longo da noite. Percebam que a maior proporção de sono de ondas lentas acontece no terço inicial da noite, né? Enquanto a maior proporção de sono REM a gente observa no terço final da noite, né? Outra observação importante é que ao longo da vida a gente vai tendo uma fragmentação maior do sono. No idoso, por exemplo, você tem uma maior fragmentação desses ciclos de sono. A proporção de cada uma dessas etapas do sono é um outro fator que se modifica ao longo da vida, né? No recém-nascido, a gente tem uma proporção em torno de 50% do sono REM e 50% do sono não REM. Isso vai progressivamente reduzindo, de modo que no adulto, no idoso, chega em torno de 20% a 23%. Ao mesmo tempo, apesar da redução do tempo total de sono, você vai tendo um aumento proporcional do sono não REM, né, ao longo da vida. Um outro fator que também se modifica ao longo da vida é a consolidação do sono noturno, né? No recém-nascido, como é bem conhecido, o recém-nascido ele dorme a cada 3 horas, fazendo um sono que a gente considera como sono polifásico, né? Ao longo, principalmente após os 3 meses, você vai tendo uma consolidação do sono noturno, de modo que na criança com 1 ano de idade a gente observa um sono noturno mais consolidado, ainda com 2 cochilos, né, diários. Ao longo dos 3, 4 anos de idade, então a gente observa já um sono noturno bem consolidado, né, com a redução dos cochilos para 1 cochilo diário. Ao longo da infância, esse cochilo ao longo do dia ele vai desaparecendo e você vai tendo uma maior proporção de sono noturno, né? Aí, no adolescente, esse sono noturno ele acaba sendo um pouco mais prolongado, em virtude das necessidades fisiológicas do organismo, como por exemplo o crescimento, e no adulto a gente vai tendo uma discreta redução do tempo total de sono, como foi demonstrado anteriormente naquele gráfico, na modificação do tempo total de sono nas etapas de sono ao longo da idade. Vamos falar um pouquinho sobre a neurobiologia do sono. Então o sono ele ocorre por um balanço entre neurotransmissores promotores de sono, né, e neurotransmissores promotores de vigília, né? Existe uma balança em que você tem uma maior proporção em determinada etapa do dia de neurotransmissores promotores de vigília, em determinadas etapas do dia maior proporção de neurotransmissores promotores de sono, né? Então a gente vai ter aqui no lado, na figura do lado esquerdo, os neurotransmissores envolvidos na promoção de vigília, né? A gente tem neurotransmissores colinérgicos, né, que é o tegumento látero dorsal, né, o tegumento pedúnculo pontino, em que você vai ter neurotransmissores colinérgicos fazendo um processo de estimulação cerebral. Você tem neurotransmissores noradrenérgicos, né, particularmente localizados no locus cerúleus, né, neurotransmissores serotoninérgicos localizados no núcleo dorsal da RAF e neurotransmissores histaminérgicos localizados no núcleo túbaro-mamilar. Isso acaba produzindo um mecanismo de despertar do córtex cerebral. Por outro lado, a gente tem neurotransmissores GABAérgicos, né, que promovem a inibição desses diferentes núcleos produtores de neurotransmissores monoaminérgicos, né, localizado no núcleo ventral pré-óptico, né, ventrolateral pré-óptico. Além dos neurotransmissores anteriormente considerados, a gente tem um grupo de neurotransmissores particularmente importante localizado na região
do hipotálamo, que são os neurotransmissores relacionados à produção de hipocretina, né? Eles acabam promovendo um papel importante de consolidação do sono. Então, eles têm vias que ligam os neurotransmissores hipocretinérgicos ou orexinérgicos, né, às vias estaminérgicas, serotoninérgicas, noradrenérgicas e acetilcolinérgicas, promovendo uma consolidação do sono noturno. Então, o que nós observamos é uma balança em que você tem, de um lado, neurotransmissores promotores de vigília, em particular o núcleo túbero-mamilar, né, que nós já anteriormente relatamos, o núcleo do locus cerúleus, o núcleo dorsal da RAF. Do outro lado da balança, a gente tem neurotransmissores promotores de sono, né? E esse modelo do flip-flop, né, da balança, que promove em determinados momentos do dia, mais um período em que o indivíduo esteja mais em vigília, em determinados momentos do dia em que ele esteja durante o sono. Percebam que no topo dessa balança a gente tem os neurônios orexinérgicos ou hipocretinérgicos, que acabam fazendo com que a balança sustente em determinada condição do sono, né? Ou em determinada condição de vigília. É importante relatar uma condição em que você tem uma perca desses neurônios hipocretinérgicos, por exemplo, a narcolepsia, você acaba tendo uma fragmentação tanto da vigília, por não conseguir consolidar a vigília por tempo prolongado, como também uma fragmentação do sono desses indivíduos, por não conseguir consolidar um sono de maneira consistente. O sono ele é um estado extremamente importante, como relatado anteriormente, no conceito de necessário de redução dos estímulos externos, né? Então, normalmente, em média, nós passamos em torno de 1/3 total da nossa vida dormindo, né? O sono, você acaba tendo uma alta prevalência de doenças que comprometem o sono. Promove um impacto importante na qualidade de vida, né? É comum os pacientes e as pessoas que não dormem bem terem uma repercussão importante do sono aí na sua qualidade de vida, com sonolência, né, com indisposição, alterações cognitivas, né, às vezes alterações até de equilíbrio. Os pacientes que dormem menos também acabam tendo um aumento na mortalidade, já é demonstrado. Então, a importância do sono ela acontece quando a gente demonstra a associação da privação de sono, que é o fato do indivíduo dormir menos do que o necessário, com algumas condições. Então, a gente percebe uma associação, alguns estudos já demonstrando, associação de privação de sono com a morbidade cardiovascular, né? Os pacientes acabam tendo uma maior proporção de doenças cardiovasculares, né? Como infartos, né? Particularmente como algumas arritmias, alterações de insuficiência cardíaca, né? Doença coronariana, né, já colocada anteriormente, hipertensão arterial sistêmica, os pacientes que têm privação de sono têm uma maior proporção de hipertensão arterial sistêmica, diabetes, intolerância à glicose, né, isso acaba levando a todas as consequências relacionadas ao diabetes e à intolerância. Além disso, recentemente foi demonstrada uma relação de sono com a relação do sono com a redução do clearance do sistema linfático, né? Então, os indivíduos que têm privação de sono possivelmente têm um maior acúmulo, né, particularmente de algumas substâncias nocivas ao cérebro, como por exemplo as proteínas beta-amiloide, né? Redução do alerta, evidentemente, por um indivíduo não repousar adequadamente, isso promove que ele reduza o alerta ao longo do dia e isso acaba levando a uma redução da performance psicomotora, chamando a atenção particularmente na maior chance e propensão para acidentes locomotivos, né? É importante traçar um pouco da classificação dos transtornos do sono, né? A classificação internacional dos transtornos do sono encontra-se atualmente na 3ª edição, né? E ela classifica os transtornos do sono em 84 doenças do sono, né? Divide os transtornos do sono em 7 capítulos, né? Então a gente tem as insônias, né? Que são os capítulos em que você tem aqueles transtornos do sono em que o indivíduo tem dificuldade para dormir, tem um despertar com dificuldade para manter o sono, um despertar precoce, associado a comprometimento da qualidade de vida diurna, os distúrbios respiratórios do sono, né? Em que aqui você encontra, por exemplo, o principal transtorno respiratório do sono, que é a apneia obstrutiva do sono. As hipersonias de origem central, né, nesse subgrupo de doenças a gente encontra, por exemplo, a narcolepsia, que nós comentamos anteriormente. Os distúrbios do ritmo circadiano, em que você tem uma alteração do ritmo circadiano biológico endógeno do indivíduo em comparação ao ritmo circadiano social.
As parassonias, né, que são aqueles eventos anormais, eventos indesejados que acontecem durante o período noturno. Os distúrbios do movimento relacionados ao sono, em que você vai encontrar aqui, por exemplo, a síndrome das pernas inquietas e outras doenças do sono que não foram classificadas em nenhum dos subgrupos acima relatados. Vamos falar um pouquinho sobre as prevalências desses principais transtornos do sono. Então a gente observa, por exemplo, que insônia tem uma prevalência elevada, chegando à queixa de insônia em torno de 37,5% da população em algum momento da vida relatar a queixa de insônia. O distúrbio e o transtorno de insônia ele já é um pouco mais baixo, oscila em torno de 5 a 7%, dependendo do estudo, né? A apneia obstrutiva do sono também é extremamente comum, né? Estudo recente realizado no Brasil em 2010 por Tufik e colaboradores demonstrou uma prevalência de apneia obstrutiva do sono em torno de 32,8%. Se nós restringirmos as apneias moderadas e graves, né, a gente vai observar uma prevalência em torno de 15%. Síndrome das pernas inquietas, também estudo recente realizado no Brasil por Eckley e colaboradores, demonstrou uma prevalência de síndrome das pernas inquietas em torno de 7,7%. Do mesmo modo, se nós colocarmos aqueles casos moderados, a gente vai observar uma prevalência em torno de 5%, que é uma prevalência considerada elevada, né? Sonolência excessiva, que não é um transtorno propriamente dito, mas uma queixa que é relatada em torno de 15% da população, né? É lógico que as causas de sonolência excessiva são variadas, né? Oscilando desde a apneia obstrutiva, eventos que fragmentam o sono, privação de sono, medicamentos, etc. Então, mas apesar disso, é uma queixa extremamente frequente na população de uma maneira geral. As parassonias, né, que são eventos anormais que acontecem durante o sono, que também têm uma elevada prevalência ao longo da vida, em particular as parassonias de sono não REM, né, o despertar confusional, o sonambulismo, o terror noturno, que acontecem com muita frequência durante o período da infância, e em menor proporção as parassonias de sono REM, em particular o transtorno comportamental do sono REM, que costuma ocorrer com mais frequência no idoso, demonstra uma prevalência em torno de 11,8% em média aí nos diferentes estudos, né? Bruxismo também, que é uma queixa relativamente comum, né, que é aquele apertar dos dentes no período noturno, em que você tem uma prevalência em torno aí de 9,3% em estudo também realizado no Brasil. Narcolepsia, uma doença que acontece pela deficiência de hipocretina, né, naqueles grupos de neurônios que a gente já comentou anteriormente, hipocretinérgicos, na região do hipotálamo, né, que tem uma prevalência em torno de 0,05%. Por fim, vamos traçar algumas conclusões importantes, né? O sono é dividido em diferentes etapas, como a gente conversou anteriormente, com proporções distintas ao longo da vida, né? A gente vai tendo uma mudança e uma proporção dessas etapas ao longo da vida que vai modificando, sendo que no recém-nascido, como nós já havíamos conversado anteriormente, você tem 50% de sono não REM e 50% de sono REM. Ao longo da vida isso vai modificando com a redução progressiva do sono REM, né? E um aumento progressivo proporcional de sono não REM. O ciclo sono-vigília é o resultado do equilíbrio dinâmico de neurotransmissores promotores de sono e promotores de vigília, né? Isso obviamente regulado por outros grupos de neurotransmissores como os neurônios hipocretinérgicos, que nós também já conversamos anteriormente. A privação do sono ela acaba provocando uma série de consequências danosas ao organismo, aumentando a mortalidade dos indivíduos que têm privação crônica de sono ao longo da vida, pelos mecanismos já demonstrados anteriormente. Os transtornos do sono que são classificados em 7 diferentes categorias pela classificação vigente, a terceira classificação internacional dos transtornos do sono. E os transtornos do sono são doenças com elevada prevalência que merecem consideração e avaliação clínica sistemática por parte dos médicos e dos profissionais de saúde. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.